Seja bem-vindo e bem-vinda. Essa é uma iniciativa do Comitê ESG Impacto Positivo. Elaboramos um conteúdo educativo sobre o Plano Clima. Acompanhe por aqui. O título desse conteúdo é Letramento de Comunicação, Evitando Greenwashing na Rede. Olá, sou Liliane Lacerda, sou uma mulher branca de cabelos castanhos na altura dos ombros e olhos castanhos. Estou usando uma blusa preta. Sou especialista em sustentabilidade empresarial e meu cenário virtual é uma sala de reuniões moderna. Ao fundo, na parede, aparece uma televisão centralizada, exibindo duas imagens relacionadas às mudanças climáticas: uma geleira em processo de desprendimento e uma imagem de satélite de um ciclone. De um lado dessa televisão, há um painel com figuras geométricas nas cores azul, verde e amarelo, e do outro lado da televisão há um outro painel, com um texto: Plano Clima, Clima de Mudança, Compromisso com a Nossa Geração. Me conta uma coisa, você já fez o exercício de avaliar o nível de maturidade de empresas, assim, olhando, comparando empresas nos sites e tentar identificar qual é o nível de maturidade de cada uma delas? Bom, proponho esse exercício agora para você. Vamos olhar na tela 3 trechinhos de 3 sites e tentar avaliar o nível de maturidade delas, fazer uma comparação. E aí, o que você me diz? Olhando para essas informações que a gente viu aí na tela agora, você consegue avaliar qual é o nível de maturidade e sustentabilidade em cada uma dessas empresas? Bom, eu acho que você não conseguiu. Eu acho bem difícil definir o nível de maturidade e sustentabilidade somente olhando para essas informações, só para essas mensagens. E isso acontece por um motivo muito simples. Mesmo a gente assumindo que todas as informações divulgadas na internet são verdadeiras, essas informações, essas mensagens, elas não fornecem elementos suficientes para a gente avaliar o nível de maturidade e sustentabilidade. Não sabemos quais impactos estão sendo medidos, que resultados já foram alcançados, que metas as empresas estão perseguindo hoje e nem quais temas são realmente relevantes, são realmente materiais para cada tipo de negócio. Resumindo, a gente tem mensagens, mas ainda não tem contexto suficiente para uma avaliação de maturidade em sustentabilidade. Bom, antes da gente continuar com o vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou a Liliane Lacerda, sou especialista em sustentabilidade corporativa, eu faço parte do ecossistema da PUC Angels e nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre sustentabilidade, comunicação ESG e greenwashing. É um momento em que esses temas têm ganhado cada vez mais atenção dos consumidores, governo e de investidores. Nos últimos anos, o tema sustentabilidade tem ganhado cada vez mais atenção. Os consumidores passaram a prestar atenção nos impactos que as suas decisões de compra de bens ou aquisição de serviços podem causar. E investidores têm se preocupado cada vez mais com riscos relacionados à governança, reputação, gestão da cadeia de fornecimentos e conformidade regulatória. Uma pesquisa global da Morgan Stanley, publicada em 2026, mostrou que 92% dos investidores entrevistados possuem interesse em investimentos sustentáveis. O mesmo estudo revelou que greenwashing figura entre as principais preocupações dos investidores que avaliam oportunidades de investimento. Estudos como esse mostram que sustentabilidade deixou de ser um diferencial reputacional. Sustentabilidade passou a fazer parte das discussões de competitividade, gestão de riscos e geração de valor. Agora talvez você está se perguntando, por que uma pequena empresa ou uma startup deveria estar se preocupando com sustentabilidade? Tem tantos assuntos para tomar conta, né? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse ambiente. Por que eu vou me preocupar com isso? Vou investir energia nisso? A resposta vai muito além de cuidar apenas da reputação. Sustentabilidade pode contribuir para redução de riscos, aumento de eficiência, acesso a mercados, atração de investimentos, fortalecimento da marca, preparação para exigências futuras. São só alguns exemplos. Dependendo do setor onde essa empresa está inserida, práticas sustentáveis podem trazer muitos benefícios concretos.
Uma food tech, por exemplo, pode diminuir desperdícios e perdas financeiras. Uma fintech pode fortalecer a gestão de dados e governança. Em muitos casos, sustentabilidade funciona como uma ferramenta para identificar riscos, se antecipar e evitar que eles virem problemas. Mas isso não significa que todas as empresas e startups devem priorizar os mesmos problemas, os mesmos aspectos de sustentabilidade. E é justamente agora que a gente vai conversar um pouquinho sobre materialidade. Materialidade é o processo de identificar quais temas são mais relevantes para você, para o seu negócio, no seu contexto, para os seus principais stakeholders. Quando uma empresa, uma startup, tenta comunicar sobre todos os aspectos de sustentabilidade ao mesmo tempo, corre o risco de produzir mensagens genéricas. Mas quando identifica os seus temas materiais, isso possibilita investir esforços, direcionar recursos, identificar indicadores adequados, monitorar esses indicadores, preparar uma comunicação eficaz para aquilo que realmente tem sentido, para aquilo que realmente importa. Mesmo startups em seu estágio inicial podem executar uma análise de materialidade de maneira simplificada. Aqui algumas perguntas de exemplo para você se inspirar. Quais temas geram mais riscos para o negócio? Quais temas influenciam os nossos clientes? Quais temas interessam aos investidores? Quais temas estão ligados ao nosso propósito e modelo operacional? Algumas respostas ajudam a definir prioridades. Uma vez vencida essa etapa de identificar o que é prioridade, a gente passa para uma outra etapa, que é pensar em como comunicar de maneira eficaz, de maneira responsável. Muitas pessoas associam o termo greenwashing com falsidade, mentira. E nem sempre é bem isso. Esse conceito ele pode ser mais amplo. Greenwashing acontece quando uma comunicação transmite uma percepção ambiental ou social mais positiva do que pode ser efetivamente demonstrado. Um exemplo. Afirmação: somos uma empresa sustentável. E uma outra afirmação: reduzimos em 35% o desperdício de matéria-prima nos últimos 2 anos. O que te parece mais firme, mais claro, mais confiável? Muitas vezes o problema acontece porque a empresa divulga metas como se fossem resultados. Utiliza termos vagos. Divulga pequenas iniciativas de forma isolada, como se representasse toda uma estratégia. Ou não possui evidências suficientes para sustentar a afirmação. Quanto maior a distância entre o discurso e a comprovação, maior o risco de greenwashing. Atenção, investidores normalmente não esperam que pequenas empresas e startups tenham o mesmo nível de maturidade que uma empresa multinacional, mas eles esperam coerência. Investidores costumam confiar mais em empresas que reconhecem desafios e apresentam evidências, do que em empresas que parecem ter respostas perfeitas para todos os problemas. Transparência gera confiança. Exageros geram dúvidas. Existem práticas simples que ajudam a reduzir os riscos de greenwashing. Vou apresentar aqui uma estrutura simples com alguns passos que podem ajudar a evitar o greenwashing. Criar um inventário de afirmações de sustentabilidade. É uma boa prática mapear todas as mensagens sobre sustentabilidade que podem estar presentes em site, pitch deck, apresentações, redes sociais, propostas comerciais. Associar cada afirmação de sustentabilidade a uma evidência. Quando você está diante de uma mensagem de sustentabilidade da sua empresa, pergunte: como posso comprovar isso? Possíveis evidências: indicadores, relatórios, certificados, registros operacionais, documentos internos. Criar um fluxo de validação dessas mensagens. Definir um responsável para coletar os dados, responsável por formatar os dados e a mensagem. Uma área técnica para validar o conteúdo. Uma liderança que possa fazer a revisão. E sempre que houver temas sensíveis, passar por uma avaliação especializada, como por exemplo, da equipe do jurídico. Evite termos absolutos. Evitar a afirmação 100% sustentável, impacto zero, ecologicamente correto. Prefira redução, melhoria, transição, meta, evolução.
Comunicar limitações. Mensagens como essa, atualmente monitoramos apenas nossas operações diretas. A inclusão de fornecedores está prevista para a próxima fase do programa nos próximos 6 meses. Esse tipo de comunicação costuma aumentar a credibilidade, é muito mais factível e confiável. Agora vamos voltar para aquela pergunta que abriu o vídeo lá do início. Qual daquelas 3 empresas tem o maior nível de maturidade em sustentabilidade? A resposta é simples. Nós não sabemos, porque maturidade em sustentabilidade não é medida pela quantidade de mensagens que são publicadas. Sustentabilidade ela pode ser percebida pela relevância dos temas abordados, pela qualidade das evidências apresentadas e pela coerência entre o discurso e a prática. Ao longo desse vídeo a gente viu que sustentabilidade gera valor, materialidade ajuda a definir prioridades e que a comunicação deve ser baseada em evidências. Quando esses elementos são considerados, greenwashing deixa de ser uma ameaça e credibilidade passa a ser um diferencial competitivo. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Eu sou a Liliane, fico à disposição. Até uma próxima.